discípulo! Aqui é o Pedro. Aqui é o Thiago. Aqui é o Matheus. E aqui é a Carol. E estamos começando mais um podcast no barquinho, surfando numa vibe bem legal hoje para falar sobre o filme Jesus Revolution e também sobre a reforma, de certa forma. A gente vai falar um pouco sobre tudo, né? Podia até ser um Cine Galileia esse podcast, mas vai ser um mashup. A gente vai misturar aqui o... Mashup. Meu Deus. A gente vai... pra gente tentar se integrar as novas gerações, que nem o filme fez lá. Isso aí. Seu Pedro tentando ser geração Z. Mas é isso, a gente tá aqui então, Pedro, Thiago, Matheus e Carol. Aí. Carol aí em dupla, quase em dupla aí praticamente, né? Pois Gravando é. com a gente. Mais um pouco. Estando aqui pra gente conversar sobre esse filme, que está na HBO Max no momento pra assistir. Se você está assistindo Apenas no Brasil, viu? Qual é o filme, Pedro? Jesus Revolution, ou Movimento de Jesus em português. Nem É bem estranho, você pensa um negócio e fala movimento de Jesus. Jesus... Um movimento sensual. Dancinho no TikTok, né? Ai, Jesus. Ô, Matheus, onde que tem pra assistir? Não tem aí em Portugal? Não tem, eu tive que fazer o esquema da VPN, né? Teve que baixar da internet. Ah, assisti pela Só a VPN. VPN no que bom. HBO Max já deu. Mas é estranho, que né? bom. Porque deveria estar também no... Então. Questões de licenciamento. Se você assistiu da sua BTV, da sua Box TV aí, você sabe que você tá pecando, né, irmão? Então, só fica a dica aí, tá? BTV... Que é isso? Não, Box TV, é um bagulho assim. IPTV. PTV? IPTV. Tá vendo? É isso. Então a gente vai falar sobre esse filme aproveitando o mês de outubro, que a gente comemora o mês da reforma. A gente começou o podcast no barquinho há 12 anos atrás, falando da reforma, 15 dias atrasado, que a gente gravou no dia 30 de outubro, mas lançou um podcast só no dia 15 de novembro. Mas, né, aproveitando o filme que tem sido falado aí no momento, antes da gente começar, recomendo que você também escute o podcast do Irmãos.com, que é de 2012, o podcast de número 196, chamado Jesus Movement, né? Então, acessa lá Irmãos.com, podcast número 196, Jesus Movement, que vai falar também sobre esse movimento. No caso, eles ressaltam mais o movimento musical, mas a gente vai falar aqui sobre o que o filme fala. Então, se você não assistiu o filme, vai assistir de uma forma legalizada. E se você não assistiu, a gente vai tentar integrar você aqui sobre a situação e discutir sobre o que a gente pode trazer disso para os nossos dias, né? Não precisa assistir de uma forma legalizada, tá? O Matheus liberal. Olha Vamos pro só. recado do patrocinador. Nossa, Thiago, você lembrou me lembrou da chamadinha antiga do patrocínio. Ah, não tem patrocínio. Não é... Não, como é que é? Apoio. Oferecimento. Ah, não tem nenhum. Isso aí é pros old schools de no Pois barquinho. pois é. Carol lembrou da referência. Ah, com certeza. Que sim. Vamos lá então falar sobre aqueles que estão permitindo que a gente tenha o nosso podcast aqui sendo liberado. Por enquanto no feed do No Barquinho, no feed do Ictus, porque o Matheus não atualiza o feed do No Barquinho, mas a gente tá aqui junto com o Clube Ictus, né, Carol? Você aí que é a chefona do Clube Ictus, tá com a gente aqui. Ai, gente, esse título de chefe pra mim é complicado. O pessoal pergunta, o que você faz da vida? Ai, é tão difícil falar, eu empreendo, eu sou empreendedora, empresária. Não. Olha, acredite que é menos difícil do que falar que você cuida de rato. Então, todos têm suas dificuldades. Mas a gente, Você consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir, cara. Ou você é colaboradora Master, Senior. Você pode falar assim, vai ficar bonito. Mas a Carol tá aqui com a gente também pra falar do Clube Ictus, que é um clube de assinatura de livros, onde você pode pagar todo mês e receber na sua casa uma caixa com vários livros
que aí a Carol vai explicar pra gente como funciona esse clube, né, Carol? Vocês têm vários tipos de planos, né? planos, né? Não é só um. Sim, a gente começou com o plano do Peixe Grande, né, que é com uma curadoria. A gente seleciona aí por mês algumas indicações feitas pelos nossos curadores. Todo mês é um curador diferente, né? Pode ser um pastor, missionário, uma escritora, enfim, a gente chama homens e mulheres. E aí a gente pede uma lista de livros que mudaram e moldaram a vida deles. E aí a gente encaminha pelo menos 2 livros todo mês para os nossos associados, no conforto do celular, você não precisa se preocupar com nada. A gente também tem o podcast com a entrevista, né, com o Peixe Grande, que sempre sai na primeira terça-feira, até então, até 2023, não sei como é que vai ser daqui pra frente. E a gente também tem alguns planos mais infantis. Então temos o plano Cavalo Marinho, que é indicado ali para bebês. O plano Peixinho, que são aquelas crianças que estão entre os 3 e os 6 anos. Algumas frequentam escola, outras não. Temos o plano Tartaruga, dos 7 aos 10, que aí são para crianças que já estão pré-alfabetizadas ou já começaram a ler. Uhum. E a gente tem o plano Mar, que é mistério, aventura e romance. E esse é o único plano em que a gente não se compromete a enviar livros cristãos. A gente envia livros de mistério, aventura e romance. Pô, Mas que legal. É bem legal assim, então são os 5 planos que nós temos hoje. Você pode sim ser um assinante mensal, mas se pesar pra você, você pode ser um bimestral também. É só entrar em contato com a gente consegue adaptar a sua necessidade. O importante é você participar desse cardume. Caraca, que da hora. Ô, Carol, deixa eu perguntar, dá um spoiler aí do que foi o mês passado, o livro do Plano Mar ou do Peixe Grande, só pra galera ter um gostinho aí do que pode receber ou do que perdeu, né? Porque... Não, beleza. No mês passado, o nosso Peixe Grande foi o Simval Júnior, não sei quantos conhecem aqui. Que da hora, o Simval Júnior já gravou vários podcasts com irmãos.com. É um cara muito gente boa, conheci ele pessoalmente, muito, muito legal. Ele é gente finíssima. Um cara muito positivo ele, né? Nossa, a história de vida dele é maravilhosa. Sim, Val. Sempre positivo. Desculpa, Carol, pela introdução no Merchan, vamos lá. E o que eu gosto de falar é que cada Peixe Grande traz as indicações que são muito estilo do Peixe Grande. Então, o Simval Júnior, ele acaba trabalhando com... Ele usou uma palavra, mas eu não vou lembrar aqui agora, mas são aquelas pessoas que estão meio marginalizadas da sociedade, usuários de droga, enfim. Então, ele trouxe uma lista de livros que falava bastante sobre esse tema. Vou falar aqui, Pedro, do livro que a gente enviou no Plano Mar, Mistério, Aventura e Romance. A gente aqui tenta sempre mesclar literatura nacional, estrangeira. E a gente enviou um livro de Jorge Amado, Capitã de Areia. Esse é um livro clássico, bom, pelo menos das listas de vestibular, né? Eu lembro dos meus livros de vestibular, é um livro clássico dessa época aí. E aí, só pra... Sempre que você ouvir Capitã de Areia, pelo menos na minha cabeça vem aquela musiquinha, né? Capitã de Areia, Capitã de Areia. pra mim veio a música da novela Mulheres de Areia. Mas só por conta da... Mas tá bom, tudo né? bem. Mas, se você tivesse assinado o Clube Ictus, você saberia do que se trata o livro, né? Que não é sobre Mulheres de Areia, a novela. Exatamente. E agora, no mês de outubro, a gente tá enviando 2 livros no Plano Mar. Os 2 sobre mistério, aventura e romance. E são bem bacanas. Se o pessoal comentar aqui no post desse episódio, eu posto uma foto dos livros. Antes de enviar pelos correios. Só pro pessoal ver o que tá perdendo. Aí sim, engajamento, a gente precisa lá no disso. Lá no site do Ictus, você tem que comentar no site do Ictus lá, nesse podcast aqui do Barquinho. Porque no Barquinho o podcast não é postado mesmo, né, Matheus? Então vai ter que ser por lá mesmo. Ou na nossa DM do Instagram. Isso aí. Porque também não sai postagem lá. E aí, se você quer ter desconto, Carol, porque assim, a gente aqui gosta de, né, sempre gosta de ter um descontinho, né? Com certeza. É sempre a gente importante. sabe que o No Barquinho tem o privilégio de ter um cupom de desconto especial. Né, Carol? Exatamente. Então, se você que tá ouvindo aqui esse programa, e não precisa ser só pra esse mês, esse cupom ele tá válido o ano inteiro, tá bom? É só você colocar lá no cupom de desconto Beijo do Matheus com TH, tá bom? Que você vai ter 15% de desconto na primeira mensalidade. Lembrando que no Clube Ictus a gente não tem carência. Então, se você assinou
recebeu o seu livro, não curtiu muita experiência, ou falou, não é pra mim, não tem problema, entre em contato, a gente cancela, sem mágoa, sem rancor. A gente quer que as pessoas que estão com a gente estejam porque querem ficar com a gente. Não porque, eu tenho que pagar 6 meses, 1 ano e receber o que eu não quero, o que eu já tenho, enfim. Aqui é tudo paz e amor, né? A gente vai falar um pouco sobre Peace and Love hoje. Exatamente. E é o que a gente quer que os nossos associados se sintam amados e ouvidos. Então, é isso. Nossa, isso, aí sentir amado e ouvido, você englobou 100% da população. Aí é conquista na certa. Carol, obrigado. Obrigado pela parceria com o Clube Ictus, que tem permitido que a gente apareça aqui todo mês, gravando e conversando com você, ouvinte. E a gente vai, então, entrar no assunto do filme, né? Jesus Revolution, que é o nome do filme, né? Movimento de Jesus em português, mas que se trata do Jesus Movement, que foi um movimento de avivamento na Califórnia na década de 70. Eu quero umas impressões de vocês aí sobre o filme. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu acho que... E aí, pra quem é fã de The Chosen, né, e que assistiu The Chosen, é que aparece, né? Aparece Jesus de novo aí na capa do filme. E isso me tirou um pouco, confesso, assim, que quando ele apareceu me confundiu um pouco a cabeça, porque tava muito parecido com o Jesus do The Chosen. E ficava um negócio Aquela meio... mesmo personagem, no começo não tinha muita diferença, não tinha muita nuance, assim, né? Eu já falei no Twitter que eu tenho dificuldade de assistir The Chosen. Gosto muito, é muito legal, é edificante. Recomendo pra todo mundo, mas eu tenho dificuldade com aquele ator que interpreta Jesus, que é o ator que interpreta o personagem Frisbee principal. O Frisbee. Ele tem a cara do Julinho da Van, do Choque de Cultura, cara. Mas então eu não consigo levar ele a sério. Eu tenho esse sério problema pra assistir The Chosen e qualquer coisa que esse cara faça. Porque aquela cara de canastrão de Julinho da Van dele é muito complicado pra eu manter a atenção e o foco, entendeu? E outra coisa, já que você falou em The Chosen, também tem o Matheus lá, né? Sim. The Chosen. Não sei se vocês perceberam. O Matheus aparece... Perceberam o Matheus? Não percebi. O Matheus do The Chosen aparece no final, quando eles estão evangelizando ali no deck, e tem umas pessoas que eles estão entregando folhetos, Quando ele é uma das pessoas que tá lá, folhetinho, ele recebe e joga fora o folheto. Uma das pessoas aí faz um comentário lá e, tipo, uma falinha bem rápida, Sim, passa por ele assim e vai. É verdade. Quando eles estão lá... Que ele até meio que confunde o Frisbee lá com Jesus mesmo, né? Isso aí, exatamente. Ó a referência aí, agora tem que assistir Então, de novo pra pegar. É porque esse filme é da mesma produtora do The Chosen, né, na verdade. Eu fiquei na dúvida se é mesmo, porque no início não apareceu Angel Produções. Aparece, é da Sony e aparece no começo, aparece? Sim, eu vi só Lionsgate. Aparece sim, pô. Eu não reparei, então foi falha minha. Eu vi que é da Lionsgate e da Sony, mas eu não vi da Angel Productions, não. Pô, mas da hora, cara, é bom mas saber que... eu não assisti The Chosen e entendi bem a história. Não, mas não precisa assistir The Chosen. É bom que você lê a Bíblia, né? The Chosen acho que é baseado num livro um pouco conhecido, né? Que a gente... Mas a história, então, só pra gente contextualizar, a história do filme, ela começa com uma igreja bem tradicional, né? Não dá pra saber a denominação dela, eu não sei se ela é luterana. É luterana? Não, pelo filme não dá pra saber, mas a história real... É uma igreja luterana. A Calvary Church, né? Que é a igreja do Calvário, né? Mas é aquele estilo de igreja americana, né? Que tem esses nomes que, tipo, já não tem Sim, mas a conexão. confissão é... A confissão Sim, luterana. mas não tem conexão exatamente com a denominação exata. Sim, é mais pra que a gente entenda, assim, que se você for se localizar hoje, seria tipo uma igreja presbiteriana bem tradicional. Vamos colocar bem assim, tá? Que é aquela igreja sem... presbiteriana, então, normal. Sem fundo preto. É aquela igreja sem fundo preto, sem parede preta, de bancos de madeira,
bem E sisuda. todo mundo vai de terno todo mundo vai de terno pra igreja com a bibliazinha. O terno, o chão acarpetado. E aí, eu não sei se vocês repararam que lá na frente, no púlpito, tem um quadrinho com os números dos hinos que vão ser cantados, né? Então, me destacou isso porque na igreja presbiteriana a gente usa o Inário Novo Cântico, né? Uhum. Eu sei que outras igrejas usam harpa cristã, cantor cristão. E aí, muitas vezes, a gente, quando vai escolher a música, né, a gente fala o número do hino, as pessoas que têm o inário, né, hoje em dia, na própria Bíblia, que a igreja presbiteriana, às vezes, faz algum lançamento, tem o inário no final da Bíblia junto, mas hoje a gente projeta tudo, mas de qualquer forma tem essa numeração, e tinha as numerações dos 4 hinos que são tocados lá, que iam ser tocados lá, e o pastor falando, né, revoltado sobre os acontecimentos atuais, o estado em que o mundo está deplorável, a moral arrasada, o que o mundo está falando sobre Deus, e aí levanta a revista Time da época com a capa Deus está morto, né, isso, né, tem conexão com outro filme aí, Uhum. né? E não vamos falar dele, mas tá lá, Deus está morto, esbravejando, e as irmãzinhas da igreja ali, e a filha dele, né, quase dormindo, um outro senhorzinho também quase dormindo, a igreja bem vazia. E nesse contexto que a gente começa o filme, porque a gente tá passando pelo momento da guerra do Vietnã e tá tendo um movimento de resposta a esse movimento de guerra, que é faça amor, não faça guerra, né? Peace and love, paz e amor, que é o movimento dos hippies, né? E aí esse movimento começa a assustar a sociedade conservadora, né? E essas igrejas que se sentem ameaçadas, né? De que o mundo está na perdição. É importantíssimo esse pano de fundo pro filme, e eles ambientam bem isso, porque aquele momento, década de 60, final da década de 60, na verdade, né? O mundo tá em Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. O mundo tinha acabado de sair da Segunda Guerra e existia esse medo grande das pessoas de que fosse explodir uma nova guerra, né? Porque aconteceu a Primeira Guerra lá em 1917 e tal, e depois em 39 acontece a Segunda, e o que pairava no imaginário das pessoas nessa época era o medo de uma grande guerra, mais uma grande guerra, e dessa vez entre as duas superpotências que já eram nucleares. O medo grande era esse. Uhum. E aí surge nos Estados Unidos esse movimento hippie. É importante a gente falar do movimento hippie, do final da década de 60, porque o que o movimento hippie defendia era exatamente isso. Eles eram contraculturais, eles eram contra o estilo de vida norte-americano, aquele estilo de vida normal, né, o comum do sonho American americano. Way of Life. Eles eram contra o capitalismo e eles pregavam uma moral sexual livre, né? Então a revolução sexual aconteceu no final da década de 60, também tem a ver com o movimento hippie, com tudo isso que aconteceu no pós-guerra. E eles usavam muitas drogas também. E isso é um tema muito importante do filme também pra gente falar. As drogas eram usadas como um meio de você se tornar mais criativo, de você expandir a sua mente. Dentro desse ponto de vista, existem 2 núcleos no filme inicialmente. O núcleo libertino total e o núcleo religioso, que é o núcleo que faz parte desse pastor, que tá pregando lá na igreja, como o Pedro falou, que estamos no fim dos tempos. Nós temos que nos preparar, não sei o que lá. A sociedade está perdida, para onde nós vamos, onde é que nós vamos chegar. E ao mesmo tempo que ele prega isso na igreja, dentro da casa dele, a filha dele basicamente se desinteressa do cristianismo. Uma coisa interessante também é a pluralidade dos discursos, né? Então você vê ali no jardim, né, alguém falando que não existe Deus, outro, daí chega o satanista para falar sobre Satã, e depois vai lá o Lonnie Frisbee para falar sobre o evangelho, né? Então, assim, também destacando toda essa subversão do que era antes, né, da sociedade. E lembrando que a gente tá falando de um filme que se passa nos Estados Unidos, né, de uma história que se aconteceu nos Estados Unidos, e os Estados Unidos, historicamente, desde da sua fundação, ele é um país cristão protestante. Uhum. É importante a gente destacar isso. Essa revista Time que você falou, Pedro, inclusive, eu pesquisei e ela realmente existiu, tá? A capa da revista Time perguntando, né, se Deus está morto. Sim. Ela existiu. Sim. Eu não gosto muito de filmes, assim, baseado em fatos reais, porque a gente sabe que eles não vão colocar toda a realidade ali. Por isso que é só baseado e tal, né? Uhum. Mas eu vim de uma igreja bem conservadora. Eu sou de uma igreja bem conservadora.
Então, eu entendi ali o que o pastor estava enfrentando no início. A pressão, né, por parte da diretoria ou dos conselheiros, enfim. Porque é bem isso mesmo. Mas o discurso que o Lonnie, ele traz logo no início, na casa do pastor, mexeu muito comigo. Porque ele fala assim, a igreja tem que estar com as portas abertas, né, para as pessoas, para os hippies, que é ali o que ele tá defendendo. Eles, né? Exato. E a sua igreja não tá com as portas abertas. Já vem pra minha realidade. Poxa, será que as pessoas quando entram na minha igreja, elas se sentem acolhidas, abraçadas? Ou elas se sentem, opa, eu não pertenço a esse lugar mesmo. Eu me sinto mal aqui. E eu nem vou colocar que tipo de pessoas, status social, enfim, não é esse o caso. Mas isso me fez pensar, como igreja, porque afinal de contas nós somos a igreja, né? Será que a gente tá abrindo ou fechando portas, né? E aí foi a partir desse momento que o filme me pegou, assim, bastante. Aí a gente é apresentado também ao Greg, né? Que é outro personagem fundamental na história. Isso. Essa história que eles são... que é baseada em fatos reais, realmente, né? Tem... Mas até que eu achei que o filme, ele foi até honesto, assim, né? Porque não foi só aquela... tudo dá certinho, todo mundo certinho. Porque filme crente já me dá aquela desconfiança, né? Porque eu fiquei com essa preocupação também, Matheus. Eu também. Acho que todo mundo teve essa preocupação quarto de guerra. Sim. Deus não está desafiando morto, gigante. né? Corajoso. Que é tudo desafiando gigante. É linear, né? O negócio e tal. Tem aquele momento que a pessoa se converte e tudo vai bem, né? E ele foi até... mostrou no meio ali. Claro, não mostrou tudo, né? Porque eu fui ler a história lá um pouco, né? Inclusive do Lonnie. É um cara muito controverso. Tinha uns outros problemas ali. Calma, deixa pro final. Calma, deixa pro final. Mas enfim, é importante falar do Lonnie que ele se converteu, né? Ele era um hippie, primeiro, isso é importante falar. Isso. Ele era um hippie que se drogava, e ele fala isso durante o filme, né? O personagem fala isso durante o filme. E ele se converte, ele conhece Jesus, e isso, ele tem uma transformação de vida a partir disso. Exato. A história, na verdade, ela se passa em basicamente 3 núcleos que vão se convergir, né? De certa forma, né? Então é o núcleo do pastor, né, que ali ele tem uma posição de liderança na igreja, mas ele é subordinado a um conselho que determina as ações dele e... aos presbíteros da igreja. Aos presbíteros da igreja, seria o equivalente. Porque na igreja presbiteriana é um conselho, então seria mais ou menos isso. Mas, bom, dadas as... um dia a gente explica essa questão da igreja presbiteriana, vamos ver, né? Mas, sim, está debaixo de um conselho sobre o que acontece. Ele tá, né, se questionando sobre... ele tá revoltado com a situação, com o status quo da sociedade. A filha tá se distanciando do evangelho. Esse é o núcleo. O segundo núcleo é o Lonnie, né? E é justamente a filha do pastor que conhece o Lonnie pela primeira vez. E o Lonnie Frisbee, que esse nome, né? Que não tem como, na hora que apareceu o Lonnie Frisbee, eu falei, você tá de brincadeira, sabe? Se não fosse de verdade, cara, eu falei, os caras estão sacaneando muito com esse nome. Mas tudo bem, é Lonnie Frisbee do disco mesmo. E aí conhece esse Lonnie. O nome dele é isso mesmo, né? É esse, então, exatamente. Por isso que eu falei, se eu não soubesse que era de verdade, eu tinha achado que era zoação. Ô Pedro, é legal, antes de falar sobre a questão da filha dele conhecer o Lonnie, o Frisbee, é importante dizer que o pastor, numa conversa na casa, entre ele e a filha, ela fala que só vou acreditar no dia que Jesus me mandar um hippie. Lembra que ele fala isso? Sim, sim. E aí ela sai de carro. Nesse momento, quando ela tá andando de carro pelo interior, assim, de Los Angeles... da Califórnia, ela encontra com ele, né? Isso. No meio da rua. Ele tá na estrada, e aí a gente conhece o Lonnie Frisbee, que é o outro núcleo, que é um hippie convertido ao evangelho, que tem acaba tendo alguns seguidores, tem uma gama de pessoas que ele conhece, e que ele vai migrando de lugares. Provavelmente ele estava migrando de um lugar de onde ele já tinha ido, e aí a gente pode supor aí que ele migrou porque ele já tinha passado por algum tipo de problema ou situação no local anterior, né? Isso aí a gente pode supor.
que depois o filme lá no final ele vai falar. Não fica claro. Não fica... claro. A ideia o que me pareceu é que ele era um missionário itinerante urbano. Sim. Basicamente aí, na minha cabeça. Sim. E assim que eu mas depois fica mais claro lá pro final. Não, calma, exatamente. E aí... Inicialmente o cara é um missionário que quer alcançar os hippies, se veste como um hippie, porque ele não abandona ele é um hippie, de falar, ele não se veste como, as roupas. ele é. Barba grande, cabelo grande. Mas desde exatamente. o princípio dá pra ver que ele é hippie. De fato, ele é. Isso. E aí a gente vai ser apresentado para um outro núcleo, que é eu não lembro o nome do personagem. É o Greg? É o Greg, isso. O Greg, que tem uma situação familiar complicada, não tem o pai, a mãe, a gente dá a entender que ela é uma prostituta, e aí ele tá vivendo justamente numa escola militar para conseguir um futuro, né? Então, assim, ele tá na caixinha, então a gente vê a caixinha do conservadorismo da igreja e a gente vê o conservadorismo ali secular, político, exato. E aí ele é convidado, né? Ele conhece ele vê uma menina bonita e ele aí começa a se envolver com os hippies e ele sai dessa escola para conhecer o movimento hippie. E aí a gente passa a maior parte do filme como observador, né? Como sendo os olhos do Greg, né? Vivendo o que ele tá vivendo ali, conhecendo o movimento hippie até o momento, e aí eu vou avançar um pouco na história aqui, mas até o momento em que ele se droga, em que ele se envolve nos pensamentos. Ele é um artista, né? Então ele se envolve com as drogas expandem a mente dele, mas ao mesmo tempo ele vê o que a droga tá fazendo com ele, até o momento em que ele tem pensamento, a droga faz ele ter pensamentos suicidas, e aí ele encontra o Lonnie. E o Lonnie faz um convite pra ele, convida ele, confronta ele ali do que ele tá vivendo. E aí ele passa a querer, né, de repente, buscar algo diferente. Que, na verdade, é justamente o cerne do Jesus Movement, do movimento que aconteceu, né? E da realidade de tudo que está acontecendo ali, naquele contexto, que é o quê? Os jovens, eles estão buscando alguma coisa. Eles estão buscando preencher... que preenche um vazio. Exatamente. Aí aquele vazio, né, que a gente fala, que tem tantos autores aí que eu não sei mais quem que é o autor que falou isso, né? Uns falam que é Agostinho, outros falam que é Aristóteles, sei lá quem que é, enfim... Einstein, né? Sei lá, Clarice Lispector. Mas alguém falou um dia que a gente tem um buraco no nosso coração que é do tamanho de Deus e só Deus pode preencher. Aí, ó, pro Clube Ictus descobrir o livro onde tá escrito essa frase. Mandar no marcador. E aí... Exatamente. E aí fica esse questionamento do que os jovens... E aí o Lonnie mesmo, ele diz isso como testemunho. E falou assim, ó, eu fui uma pessoa que já usei drogas, que eu já fiz de tudo... E ainda assim, eu tinha esse vazio. Uhum. E esse vazio foi preenchido por Jesus. Calma, mas aí é que tá, calma. Antes disso, antes dele ter o vazio preenchido por Jesus, teve lá o núcleo conservador da igreja lá, o pastor teve que enfrentar um desafio, né? Que é a chegada do Frisbee, a mensagem fortíssima que o Frisbee tinha e aquele momento em que o pastor tava vivendo do dilema. Olha, o evangelho, será que o evangelho é isso aqui que eu tenho? Que eu tô tentando me agarrar, e a minha filha lá em casa já não se interessa mais, porque pra geração dela, isso que a gente tá vivendo aqui não faz nenhum sentido. A mensagem dos hippies de paz e amor, bicho, fazem muito mais sentido pra ela do que o que a gente tá vivendo aqui dentro da igreja. Aí esse era o momento dele decidir, o que eu vou fazer? Eu vou fechar as portas pros hippies, ou eu vou ouvir e vou acolhê-los e deixar eles entrarem. E aí, nesse momento, ele decide, aí que existe a virada do pastor, né? Em que ele decide transformar a igreja, ou melhor, dar abertura para os hippies poderem entrar e aquela comunidade virar um lugar para acolhimento dos hippies. E começa um grande movimento, né? A igreja começa a ficar cheia e uma ruptura muito grande dentro da igreja. Acho essa cena muito legal. O diretor fez a questão de dividir a igreja, né? Aquela questão dos dois lados, né? Os dois o lado tradicional e o outro lado cheio de hippies. Sentavam as pessoas certinhas do lado aqui e os hippies ficavam sentados do outro lado. Uhum. Chegou um momento em que o pastor se dirige pros hippies e fala: olha, eu quero dizer pra vocês que o evangelho de Jesus, ele acolhe a todos. E essa igreja aqui, como uma igreja cristã, vai estar com as portas sempre abertas para vocês, 24 horas por dia, vocês podem chegar aqui, que vocês serão acolhidos. E parece... O discurso podia parar aí, né? Mas aí ele fala assim... E aí aponta pra galera do lado esquerdo e fala, ó...
as portas também estarão abertas pra vocês. Só que para vocês saírem, caso vocês não concordem com o que vai acontecer aqui. E aí ele joga real. E aí umas pessoas que eram muito importantes na igreja, isso fica bem claro no filme, se levantam e saem. Um era do conselho. Um era do conselho, inclusive, exatamente. O que deveria ser a galera que contribui e tudo mais, Sim, né? A galera sim. que Ele quer ainda manter a fala, tradição ali, e tudo mais. E levantaram e saíram. E a partir desse momento, a igreja se transforma e os cultos começam a ficar mais animados, né? Uma pregação diferenciada, até o púlpito. Eles fazem questão de mostrar, né, que a igreja era aquela igreja certinha, como o Pedro falou, da liturgia certinha. O púlpito que tá ali na frente sai, vira mais... Vira uma prancha. Palco, Ah, não. uma um tambor, um barril de petróleo. E aí começa a ter um negócio mais espontâneo, né? Uma apresentações musicais com músicas mais animadas, que tem uma estética mais que converse mais com os hips, sem perder o conteúdo de falar de Jesus, da transformação que Jesus causa e tudo mais. Esse é o momento de virada do filme. Aliás, a trilha sonora do filme é muito boa, né? Tanto Boa, verdade. do lado das Gostei também. músicas essa da igreja, Do mas Love Song, fora né? também, né? Mas mesmo durante, né, o filme, na apresentação, em vários momentos, né, a trilha sonora entra muito bem, né? Essa época foi uma época riquíssima musicalmente, não só dentro da igreja, fora também. Foi uma época, assim, tinha muita coisa boa. Muita coisa boa se produziu nessa época. E esse é o momento em que o núcleo do Greg, né, se une com o núcleo do pastor. E aí eles começam a se relacionar e o filme prossegue a partir daí. Uma coisa que eu quero destacar aqui, que é importante, que vai levar a gente pra discussão, porque a gente tá falando do filme, mas a gente quer discutir, né, além filme. É que o pastor, ele não simplesmente abriu as portas pros hippies, porque eram a galera do momento, porque era um movimento atual e eu quero chamar atenção e eu quero encher a igreja, acolhê-los porque eles são o povo do momento. Ele viu no discurso do Lonnie a palavra de Deus, ele foi confrontado com a palavra de Deus diante do Lonnie. Lonnie confrontou ele, assim, e ele ficou assim, nesse questionamento de, é isso mesmo? Ele viu a casa dele ser invadida por hippies também, né? Que foi uma coisa... Foi um ponto importante, bem né? inusitada, mas no momento em que eles estão tocando as musiquinhas ali, né, que eles estão fazendo as musiquinhas, ele começa a escutar, ele começa a ver que as músicas, apesar de serem músicas num estilo não contemporâneo pro pastor, ele viu que aquelas músicas falavam de Deus. Uhum. E ele viu que aquilo, e as pessoas que estavam ali estavam dispostas a viver por aquilo, por essa causa, né, a se colocar nessa causa, eles estavam se dispondo a essa causa. E outro momento que eu acho legal é que quando eles estão já um pouco mais avançados ali, que a banda tá tocando na igreja, né? O vocalista, ele agradece a todos que estão tocando, principalmente ao baterista, que faltam só 3 meses pra ele cumprir ali a sentença dele. E, cara, isso pra mim... Todo mundo a glória a Deus. Aleluia! Exato! Quero colocar isso porque... eu acho que a gente passou, e pode ainda tá passando, por uma recaída ao ultraconservadorismo em algumas igrejas, no sentido de a gente não conseguir enxergar o quebrado como uma pessoa alcançável, como uma pessoa que pode chegar à igreja, né? E aí o quebrado pode ser o morador de rua, pode ser o drogado, pode ser o preto, pode ser o esquerdista, pode ser o direitista, pode ser o cara que é a favor da guerra ou contra a guerra, seja o que for. E o que eu vejo hoje, e me chama atenção isso, cara, e eu acho que se relaciona muito ao momento em que a gente tem vivido, porque a gente tem tanto um movimento muito grande um movimento racionalista, um movimento ateísta ou gnóstico, no sentido de tirar Deus da jogada totalmente, principalmente depois de uma pandemia, de tudo que aconteceu. Um movimento assim que exclui Deus, porque assim, ó, Deus, o que Deus fez por nós nesse tempo? Deus não existe. E volta a capa, né? Deus tá morto? Deus está morto, e a gente tá entregue nessa pandemia. Ao mesmo tempo, a pandemia trouxe também um senso de urgência para muita gente, no sentido de, o que eu tô fazendo na minha vida? Quanto tempo eu tenho? Eu preciso aproveitar. Pra onde que eu vou? E o crescimento de muitas pseudociências, né? E aí não só cloroquinas e esse tipo de coisa,
mas também o crescimento de esoterismo, né? A gente já falou disso aqui, mas assim, o movimento de signos tá muito grande, cara. Eu vi que foi lançado um reality show que fazia match com os participantes, né? Fazia um encontro com os participantes baseado no mapa astral. E assim, é um negócio, cara, que é levado a sério. Já tem astrologia gospel, tá, Pedro? Ah, bom. Isso eu não... Na igreja. Isso eu não duvidaria. Enfim, eu não sei porque não me surpreende tanto, mas enfim. Até no Brasil aí estão discutindo um negócio de mapa de constelação, não sei, de constelação familiar. Constelação familiar. No jurídico, então, década de 90, é isso? Não, e tipo, isso é um negócio que tá sendo discutido porque faz parte de alguma coisa oficial do governo, sabe? Então, Nossa... Eu não sei, eu não sei em que esfera que isso chega, mas assim, são tantos movimentos que nos mostram o quê? As pessoas estão em busca de algo. As pessoas estão querendo preencher esse vazio e as nossas portas estão abertas pra isso. É exatamente. O Frisbee fala, eu acho que a mensagem que a Carol falou que chamou a atenção dela, que talvez, eu acho que foi a mesma que chamou pra a minha, é que o Frisbee fala claramente o seguinte: a gente não tá enxergando que essas pessoas que estão aí fora, se drogando e tudo mais, elas estão buscando Deus. Sim. Ele fala exatamente isso, com essas palavras. A pessoa que tá se drogando, ela está buscando Deus. Ela só não sabe. Mas ela tá buscando exatamente aquilo que a gente tem pra oferecer, né? A vida plena, o desapego das coisas materiais. Os hippies pregavam exatamente isso. Eles eram contra o capitalismo. O desapego das coisas materiais. O que o cristianismo faz? O cristianismo vem, te entrega um bem, né? Até a parábola que Jesus conta sobre o que é o reino do céu, em que um homem encontrou um terreno que tinha um tesouro, ele foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou o terreno. Então, o que é isso? É um desapego de uma coisa material. Eu tenho algo tão mais precioso que eu encontrei que agora eu não preciso me apegar mais. Eu morri. Eu não preciso mais me apegar a nada. Essa mensagem vai exatamente de encontro ao que o hippie deseja. Então a gente tem uma mensagem poderosíssima, só que a gente não tá sabendo usar essa mensagem. Exatamente. E não é uma questão assim de criticar a igreja A, B ou C no sentido de ter tal música ou tal vestimenta, não é isso, porque existem diferentes gostos, né, pessoais. Eu, por ter sido criada, por exemplo, numa igreja mais conservadora, eu prefiro um culto mais tranquilo, mas não tô tirando o mérito de outras igrejas nem nada disso. Inclusive, eu visitei a igreja que o Tim Keller fundou, lá em Nova York. E, gente, ai, que delicinha, que delicinha. Que inveja. E foi um culto tão gostoso, tão, sabe, tranquilão, assim. Mas eu também já fui em outras igrejas em que o pessoal tinha aquele louvorzão, e que o pessoal batia palma. E amém por isso, entendeu? Acho que o válido é onde está o seu coração, né? E o que o Ibrahim falou, que o Lone trouxe, né? Que as pessoas estão buscando a Deus. Mesmo aquelas que não sabem que a resposta é Deus. Mas é o que elas estão buscando, né? O sentido pra vida. E aí você que é líder de igreja vai falar assim: ah, mas aí eu vou ter que mudar tudo. Ah, mas ele também tinha problemas. Claro que tinha, cara. Isso eu achei o mais legal, de ter mostrado os problemas que eles enfrentaram como liderança do próprio Lone, né? Fazendo ali, operando milagres. E aí querendo ter esses momentos de revelação. O pastor querendo impedir. Não no sentido de que não tivesse acontecendo milagres ou não, mas mostrando esse conflito, né? O próprio ego do Lone querendo aparecer, né? Nesses dias que a gente tá passando agora, nesse momento, a gente viu um escândalo aí que era de uma igreja de jovens, líder de uma igreja de jovens, que foi preso por ter, né, abusado de mulheres da própria igreja. Acusado de ter abusado de mulheres. Acusado de ter abusado, exato. Então, assim, nenhum líder é perfeito, as pessoas não são perfeitas, e aí, por conta disso, a gente acaba falando: ah, mas olha só, ele também tinha isso, ele também tinha aquilo, então a gente tá no caminho certo. Eu acho que a gente tem que enxergar que o caminho, né, como eles fazem lá, né, a gente tá fazendo aqui no vídeo, né, mas é apontar pra cima. O caminho é Jesus. One way, né, que inclusive que eles falavam, né, one way. O caminho é Jesus, né, vamos ler a palavra, vamos ver o que tá na palavra. É esse o caminho, né.
A Reforma foi um movimento onde você saiu de todo um processo de enclausuramento, né, numa tradição e em coisas que ninguém tinha acesso, a de repente ter acesso à palavra, a de repente enxergar de novo o que é o evangelho, além das tradições, além daquilo que era falado, mas voltar para a centralidade da Bíblia, voltar para aquilo que a palavra fala e o que Jesus quer falar com a gente, e a mensagem de transformação da boa notícia. E aí a gente vem para os dias de hoje, a gente volta a tá fechando as portas, ou a tá fechando as nossas portas, as nossas mentes, né, para pessoas marginalizadas, ou para pessoas que a gente considera ou não, a gente julga ou não, fora das caixinhas de que a gente acha que elas devam ser encaixadas, né? E no final das contas, Jesus veio exatamente para essas pessoas, né? Ele veio para os doentes, não para os sãos. Exato. A igreja, a gente muitas vezes se envolve em discussões políticas, achando que essas discussões políticas são o reino de Deus. Quando o reino de Deus, na verdade, ele é acolher as pessoas que precisam. A obra o Espírito Santo faz, a transformação, a questão de se parecer com Jesus Cristo, é o Espírito Santo que faz. O nosso papel é o de acolher, é de estar junto, é de ser fiel a Deus, amando o próximo e pregando o evangelho, mostrando a palavra, a verdade, o amor de Jesus Cristo, como ele fez com a gente. Ele morreu por nós, né? Ele não teve a sua vida como algo precioso. Ele entregou a sua vida no nosso lugar e ele chama a gente para fazer exatamente isso por ele. A gente entregar a nossa própria vida. Se for preciso a igreja morrer para o mundo ser salvo, a igreja tem que morrer. E a gente vê que esse movimento, ele realmente se estendeu não só ali na Califórnia, né, que é onde se passa a história, mas pelos Estados Unidos inteiro. Eu não sei se exatamente esse movimento chegou a ir para outros países e tal, mas a ideia do movimento veio sim, veio pro Brasil, por exemplo. Né? Veio pro Brasil, por exemplo, o Jesus Movement, ele influenciou a década de 70, principalmente, aqui no Brasil, culturalmente. A gente tem, por exemplo, compositores como Sérgio Pimenta, a gente tem compositores como Janires, o que era o Rebanhão, cara? O Rebanhão é Jesus Movement purinho. Os caras iam pra praça, ligavam a caixa de som, guitarra e bateria que não podia na igreja. E eram rechaçados na época também, né? E os caras começavam a falar de Jesus pros caras que estavam se drogando na rua. Você pega as letras dessa época, você vê que tem, por exemplo, música do Sérgio Pimenta falando que, essa seringa não vai resolver o seu problema, eu tenho uma dose mais forte pra te oferecer. Isso é o quê? Isso é o reflexo de uma época em que a mensagem do movimento hippie tinha invadido a cultura, as pessoas passavam a viver daquela maneira e a contracultura evangélica, como o Jesus Movement, chegou a influenciar vários lugares, inclusive aqui o Brasil. E existiam pessoas que viviam dessa maneira. O próprio Janires mesmo, ele era um cara itinerante assim, ele pegava ônibus e ia evangelizar, tipo, que dava na cabeça dele, tanto é que ele morreu num acidente de ônibus numa dessas viagens dele, né? Então, isso influenciou muito, sim, o Brasil. E esse movimento, ele foi bem contemporâneo ali do Billy Graham, não foi? Porque tanto que ele aparece ali no filme. Começou o Billy Graham já era mais pro meio final da década de 70, né? Ah, tá. O movimento se estendeu, né, por um bom tempo, até ser aceito e recebido pela igreja nas cruzadas evangélicas e tudo mais. Foi um movimento que influenciou tanto a cultura americana que o filme mostra as imagens no final, né? A quantidade de gente que tinha nas cruzadas evangélicas que foram alcançadas exatamente por essa galera. Foi um fenômeno, cara. Foi um avivamento que aconteceu. Foi um negócio assim, sem precedentes. Das pessoas não ligavam pra Jesus e de repente, do nada, as pessoas atraídas por Jesus e querendo mais de Jesus e vamos conhecer o evangelho, e isso influenciou, criou uma cultura evangélica nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, porque assim, como eu falei aqui, o movimento da década de 70 e 80 aqui no Brasil, com bandas como Rebanhão e tudo mais, começou ali até mais tarde chegar ao movimento gospel. Sim. Na década de 80, o Resgate, Fruto Sagrado e tudo mais, são frutos
que vieram dessa galera, desse tipo de cultura. O Resgate puxa muito essa questão também, né? Muitas músicas do Resgate puxam muito essa questão, né? A música 10 para 6, né? Rock da Vovó. Então, assim, também tem essa pegada de puxar pro jovem urbano perdido, né? De resgate. Resgate disso, né? Talvez o novinho nunca que tenha ouvido essas músicas fica pensando... Por que os caras estão falando de droga nessa música e tal? Por que tá falando de droga? É uma resposta a uma época, né? Hoje a gente não tem tanto, assim, na cultura. Droga é uma coisa ruim pra gente, né? Sim. Culturalmente. Sim. A pessoa se drogar é ruim. Naquela época não, era bom, era liberdade, né? Era liberdade. Hoje a gente sabe que é um problema de saúde pública, né? Crack, por exemplo, no Brasil, é um problema de saúde pública. Naquela época não, então... Você tinha uma música de confronto a essas ideias. Sim. Eu acho que são ondas, né? São movimentos. E eu acho que 2 apontamentos importantes a se fazer é que a gente vê hoje movimentos de igrejas, de mega churches, né? Lá nos Estados Unidos, de mega igrejas lotadas, igrejas abarrotadas de gente. E aí, lógico, né? A gente acaba julgando, né? Estamos aqui pra quê, né? Pra quê? É um país considerado evangélico protestante, mas até que ponto isso está se fazendo diferença no povo marginalizado de hoje? Sim. Né? Então, o que o movimento hippie trouxe no sentido de desapego da sua vida em prol do evangelho, o que a gente tem de desapego nisso hoje? Né? Eu já escutei de pregadores americanos falando, se você é uma pessoa próspera, tem dinheiro, tem a sua casa, não sei o que lá, tem a sua vida. Se tirar Deus da sua vida, muda alguma coisa? Então, esse movimento veio para chacoalhar uma estrutura que estava engessada, enferrujada, para um avivamento, para enxergar que Jesus está aqui. A mensagem em si não mudou. Né? A palavra continua viva e eficaz. Agora, ela tá chegando nos corações ou os corações estão duros e a gente não tá enxergando essa mensagem? A gente tá se colocando numa posição em que a gente já tá alcançado e o mundo tá perdido, a gente tá olhando o mundo do alto da nossa nuvem, né, gloriosa, falando assim, tchau pessoal, vocês estão perdidos. E justamente o movimento é o contrário, né? O que Jesus fez? Jesus desceu da nuvem e veio pra cá, né? E é difícil, passo isso pra hoje por conta disso. Não só lá, né, como a gente vê essas mega churches, a gente vê os mega escândalos, como já teve também aí da Hillsong, né, que a gente teve aí os documentários. E isso não tira a validade do que a pessoa tá vivendo, mas de certa forma, e aí eu não sei se vocês viram alguns vídeos do Lonnie, né, vídeos dele mesmo, não do ator, né, mas você consegue ver que ao mesmo tempo que ele tá levando a mensagem do evangelho, existe uma teatralidade, né? E eu acho que essa teatralidade hoje, e eu quero ligar com o que o Thiago tá falando da questão das músicas, eu vou chegar lá, mas essa teatralidade faz com que a gente perca credibilidade. Então, assim, você tem manuais de como você deve fazer um culto ser legal, como os avisos têm que ser, como o louvor tem que se comportar, como, né, para que a igreja seja envolvida na adoração. Cara, até que ponto isso daí tá sendo algo de verdade? O que faz um culto ser um culto de sucesso ou ser um culto de fracasso? E aí eu chego na questão das músicas, por quê? Porque hoje, por que a gente não tem mais músicas dessas? Porque as músicas compostas hoje, de grande maioria, são músicas com o mesmo estilo musical, mas que não falam pra além muro, falam só pro nosso cercado. Bolha, né? A mensagem não chega. Não, acho que a gente sabe que tem gente que tá fazendo essa mensagem, mas os grandes conhecidos é só pra nossa bolha. O que não desclassifica, mas ao mesmo tempo não chega, não alcança. Não vai além, né? Eu super entendo o que o Pedro tá falando e eu acho que é bem real mesmo. Ao mesmo tempo que na minha igreja, por exemplo, a gente usa cantor cristão.
Quando a gente começa a cantar algumas músicas ali com uma linguagem tão complicada e tão difícil, ela também não atinge... Os próprios cristãos dentro da igreja não entendem muitas das falas, né? Então, eu acho sim que é super válido a gente trazer músicas... eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar modernas, no sentido de que sejam de fácil entendimento. Mas eu sinto falta de alguma profundidade de algumas letras, né? Eu sou líder de louvor, eu entendo super isso, viu, Carol? É uma dificuldade porque se você for na onda do momento, você vai pegar as músicas que são repetições, que falam sobre eu, e é um casamento difícil de fazer. Eu particularmente me preocupo muito com a mensagem que a gente passa. Então, sim. E principalmente com músicas que sejam congregacionais, ou seja, que a igreja consiga cantar com o ministro de louvor, né, líder do ministério de louvor. Eu me preocupo com isso, por quê? Porque eu não tô fazendo uma apresentação musical ali, um show, um negócio. Eu tô cantando pra igreja cantar junto. Então, tem que ser música simples no sentido de ser fácil de ser cantada, mas a mensagem é Cristo. É apontando para Cristo. Se vai falar de mim, e aí vou até falar de uma banda que eu particularmente, um grupo que eu particularmente gosto e que é resultado também desse movimento, do Jesus Movement, que é o Vineyard, né? As letras deles, grandíssima parte, são músicas muito fáceis de ser cantadas. Sim. São 4 acordes, coisas simples, né? Que o Thiago às vezes não gosta muito, mas assim... Não, eu gosto das músicas do... Mas as... Que é isso, as músicas do Vineyard são boas. Não, eu tô brincando com você, eu tô zoando, porque eu sei que você gosta, você tem um gosto mais rebuscado aí musicalmente. Mas as letras deles são muito profundas, cara. E eu nada sou sem ti, a entrega, te dou meu coração e tudo que a mim entrega meu viver. São músicas, sabe, que é quebrantado, que todo mundo canta. Então, assim... Quebrantado é maravilhoso. É uma das músicas da minha vida, cara. Faz parte da minha trilha sonora de músicas cristãs. São músicas que alcançam, são músicas que eu reparo e eu fico prestando atenção, às vezes, no meu pai e na minha mãe, cantarolando ela durante o dia. Quer dizer, é uma música que ficou na cabeça. E a mensagem tá ali. Agora... Que música será que a gente tá colocando dentro da igreja que as pessoas estão cantarolando com uma mensagem que não é aquela mensagem que a gente tem que trazer, né? E aí a gente já falou aqui várias vezes isso aqui no podcast, mas a gente tá falando de música, mas também que mensagem a gente tá levando, como a gente tá se dispondo a ajudar o próximo, mesmo dentro da igreja, quebrado dentro da igreja, como que a gente mostra na igreja que a gente tá com a porta aberta para essa pessoa que tá com dificuldade, com problema. Eu entendo o que você tá falando exatamente. Eu tenho um pensamento muito... Eu penso muito sobre isso, cara. É um dilema muito grande meu, assim. Porque a gente tá vivendo uma... E esse filme tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo agora. Porque a gente tá vivendo uma nova revolução. Que já faz bastante tempo. Aqui na igreja, o Guilherme costuma dizer muito... o Guilherme de Carvalho, que é o pastor da Igreja de Esperança, que eu faço parte. Que eu recomendo que vocês assistam os vídeos, as pregações no YouTube. Depois, quem não... Acho que a galera que ouve no Barquinho já conheça, mas enfim... Ele fala muito sobre o selfie, e a gente está vivendo a revolução do selfie, em que, na atualidade, o centro do universo virou o selfie. E tudo gira em torno do selfie. Tudo. O eu, tudo em torno do selfie. E a igreja acabou sendo sugada. O selfie é algo que virou tão centro. A igreja tá girando em torno desse centro gravitacional chamado selfie também. Então, o que a gente está fazendo com as músicas, com a pregação, com o estilo de igreja que a gente vive, o cristianismo que a gente vive, é simplesmente dar um verniz cristão ou evangélico para uma mensagem que é pregada pela cultura. A mesma mensagem, que é: você tem o direito de se autoafirmar, quem define quem você é você, as coisas, né, o mundo tem que girar ao seu redor, e você precisa se autodeterminar. Isso tudo a igreja, em músicas e pregações, tem, de certa forma, algumas tem pregado. A gente tem uma cultura gospel que respira isso, e prega isso, e ensina isso. Então o que a gente está vivendo hoje é muito parecido com o que a galera estava vivendo naquela época. A gente precisa fazer o quê? Resgatar o evangelho, que é a mensagem para as pessoas que precisam se libertar disso, dessa mentira que elas têm vivido, porque a gente está vivendo uma sociedade que ensina isso, a gente é educado dessa maneira, os filmes giram em torno disso,
As redes sociais são isso. Sim. Então, assim, a gente tem uma mensagem que descola a gente do nosso eu, faz a gente se esquecer de nós mesmos para olhar para Deus e para o próximo. O evangelho liberta as pessoas disso. A gente precisa de uma nova revolução, de um novo Jesus Movement que traga de uma forma moderna, com a linguagem que as pessoas hoje entendam, essa mensagem que é capaz de libertar. Por quê? Antigamente estavam buscando nas drogas a realização e alcançar o divino. Hoje estão buscando no selfie a realização e alcançar a plenitude de ser humano. Quando, na verdade, a gente sabe que a plenitude de ser humano é Jesus Cristo. E a gente tem essa mensagem para oferecer. Sim. Então a gente precisa transformar, a gente precisa ser agente de uma nova revolução de Jesus, entendeu? São muitos núcleos onde a gente tá inserido, e eu não sei quais são os núcleos de cada um aqui, né? Quais são as igrejas de cada um aqui. Mas lembrar que, assim, pessoas ainda se drogam. Pessoas ainda se matam e ainda tem problemas com isso. Pessoas ainda têm fome. Pessoas ainda têm problemas com falta de alimento. E muitas vezes a gente ora pedindo a Deus que coloque alguém lá para dar o alimento para a pessoa. Né? Lógico que a gente não vai, como dizia a nossa mãe, né? Falou assim, não vai deixar comida fora, tem gente na África passando fome, né? Não vamos dar a comida por Sedex pra África. Mas a gente tem que olhar, e cada um é um missionário, né? Comissionado por Jesus, né? Ide no seu local de trabalho. Eu tenho no meu local de trabalho uma pessoa com problema de droga. Eu tenho no meu local de trabalho uma pessoa com problemas pessoais diversos, e que eu posso estar lá sendo essa porta aberta. Então, assim, Exato. a gente muitas vezes fala da igreja, né? E é porque o filme mostra, né, a igreja, né? Mas não precisa ser uma tenda, não precisa ser um barril, não precisa ser uma prancha, não precisa ser a parede preta. Não é isso. É o evangelho. Sabe? Sim. Não precisa ser um movimento que vai te levar pra fazer uma trilha, pra você ser desafiado e ser confrontado com seus limites, e aí você redescobrir a fé em Deus através de um trekking gigante que você vai estar fazendo. Que são, sabe? Você não precisa de coach, cara. Você não precisa disso. Você precisa se aproximar de Jesus. Você precisa enxergar quem você é miserável pecador. E que o cara do seu lado também é esse miserável pecador. E se você encontrou, você pode ser o condução pra esse cara também ser alcançado. É um faminto dizendo para outro onde encontrar o pão. Mas o problema é que muitas pessoas não querem ser essa pessoa. No sentido de que, eu não quero começar nenhum movimento. Eu não quero fazer parte de uma revolução. Eu tô bem onde eu tô, entendeu? E esse comodismo é muito perigoso, porque muitas almas estão sendo condenadas e estão perdidas porque eu não tô fazendo a minha parte. Então, como o Pedro falou, eu não preciso subir num palanque pra falar. Mas ali, no dia a dia, com meu colega de trabalho, com um familiar, com um vizinho, você pode começar uma pequena revolução na vida daquela pessoa, entendeu? Ouvir a pessoa e ter uma palavra de Jesus pra dar pra ela já é o suficiente. Mais do que o suficiente, né? É isso. Exatamente, é o nosso testemunho, e isso precisa ficar muito claro. Tem até uma frase que o pessoal usa, e eu concordo dela até a página 2, que às vezes o seu testemunho é a sua maior fala, né, que às vezes você não precisa nem falar para as pessoas saberem que você é um cristão, mas assim, tá bom, a pessoa vê que você é diferente pela sua atitude, sei lá, pela forma como você se veste, você fala, mas e aí? Vamos botar o plano em prática, entendeu? Então, Não, que bom que ela sabe que você é crente, que bom que ela sabe que você é diferente. Isso muda a vida dela? Não. exatamente. Porque só se você confessar isso com tua boca e aceitar no seu coração que Cristo Jesus é o seu Senhor, é que você vai ser salvo. Pois Não é se você olhar o exemplo do irmão e achar bonitinho e reconhecer que ele é crente. Isso é bom pro nosso ego. Tem o testemunho, né? Testemunho pessoal, existe a parcela verbal, né? Que você tem que falar. O evangelho, ele é falado. O evangelho, né? Ele é uma coisa que precisa ser crida. Não é algo subjetivo. Isso aí, mais uma coisa da cultura moderna que a gente aceitou, né? O evangelho, ele é falado. A pessoa precisa entender, né? Tem a dimensão, né, da pessoa crer. Então, para crer, ela tem que entender, ela tem que compreender
E aí ela vai confessar Jesus. Então, você precisa falar também, não é? Tem que viver uma vida correta, não porque você quer se autoafirmar por essa vida correta ou ter méritos por essa vida correta, mas porque Jesus verdadeiramente está em você, está na sua vida. É Ele que transforma a sua vida, é Ele que vive através de você. Você obedece porque você ama. Se você não ama Jesus, você não obedece. Exato. Né? Muitas vezes a gente obedece por obrigação, como nossos pais, acontecia com a gente, com os nossos pais, mas se você ama, você obedece. E se a nossa missão é essa, e você não tá obedecendo, a gente tá sendo Jonas aí, sendo enviado pra outro lugar. E faz parte da obediência, né? Eu lembro que um pastor sempre falava do salvo, sentado e sossegado, o crente 3S. Já ouviram falar dessa? Salvo, Não. sentado e sossegado. Olha. Salvo assim, né? O salvo entre aspas, porque se você tá sentado e sossegado... No final é só um S, né? Porque ele não tá salvo e nem tá sossegado. Ele só tá sentado. Ele pode estar sentado e sossegado, mas de repente não é o salvo. É um tipo de crente muito comum. A gente espera muito de pastores e de movimentos e da mesma forma, né, a gente precisa dessa revolução no nosso coração, que não necessariamente vai gerar um movimento que você precise dar nome e você precisa fazer parte. Mas é literalmente um movimento, é você se movimentar, é você dar o passo. I try so hard each day to shed a little light, to keep each moment of my life both full and bright, believing in the feeling that I know is right. And here's the reason why I feel so good tonight. E eu queria falar também, Pedro, rapidamente, antes da gente terminar, porque a gente já tá falando pra caramba, né? Já tá na hora de terminar. Coitado do Chico, vai editar esse podcast aqui. A gente prometeu ser breve pra ele. Sucinto. Eu queria falar só sobre ser ponte, né? Eu enxerguei o Frisbee no filme muito como uma ponte entre dois extremos que não se tocavam em momento nenhum. E não iriam se tocar se ele não existisse. Então, a gente precisa, assim, assumir como responsabilidade pessoal mesmo esse papel. Dentro dos espaços que a gente ocupa na cultura, dentro dos espaços que a gente ocupa socialmente também, a gente ser essa ponte, ser esse canal que vai fazer um grupo que não tem paz com o outro ter paz. Nós somos ferramentas de paz, somos pacificadores, como disse Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pacificadores. Nós precisamos desse componente de sermos pacificadores, de não jogarmos lenha na fogueira, mas da gente reconciliar. Nós fomos chamados para reconciliação, porque se temos paz com Deus, nós agora temos condição e capacidade de desprendimento de semear a paz por onde a gente passar. Interessante isso que você falou, porque é exatamente o que acontece no filme com o Greg. O Greg, ele não era um hippie, ele era de uma família quebrada, de uma família que não é o padrão da família americana, que não é do American Way of Life. Não existe a presença do pai. A mãe é uma prostituta. Ele tem que cuidar da mãe. E ele tá em busca de um futuro melhor. Ele não é um hippie. Ele não é um cara fora da caixinha. Mas ele é de uma vida quebrada. Você vê a namorada dele, de uma família abastada, de uma família rica, de uma família onde ela tinha tudo. Mas tinha um vazio no coração dela. Ela também dela. não tinha. Exatamente. Exato. Também E através... Assim como ele, que não tinha nada, também tinha um vazio, é verdade. Exatamente. Então, assim, tinha o movimento hippie que veio, mas tinham de dois lugares, dois vazios, né? E aí, ele, até em momentos, eu fiquei revoltado com ele quando ele não quis cantar pra mãe. Falei, canta um hino pra sua mãe no telefone, que droga, cara. Canta, coitada. Hoje Tadinha. não, mãe. Mas... Ao mesmo tempo você vê que ele foi resgatado. O problema que ele tinha da ausência do pai, o problema que ele tinha no relacionamento, a própria namorada dele também em relação ao pai, a família tradicional que tinha tudo ali. Então Jesus preencheu esses espaços através de um improvável. Chegou ali através de um improvável. São os caminhos de Deus, né? E pra mim, a cena que, assim, me levou eu estou gestante, gente. Então, assim, os hormônios já estão, né, mais sensíveis. Mas... Chora por dois. Oh, e como? Mas a cena do batismo, gente... Eu me batizei muito jovem, né? Eu nasci num lar cristão, então com 9 anos eu já
tive ali as aulas de batismo, passamos, né, na igreja e nos batizamos. A exemplificação, né, de você morrer e você tá ali, né, e depois você voltar. Reviver. Achei lindo E aí, também. Assim, cinematograficamente Nossa, foi perfeito. O diretor foi esse, assim, foi muito lindo. Foi muito bem feito, muito bem. E aí, quando executado perguntaram aquela pra cena. ele como você se sente, eu fico até arrepiada só de lembrar. Eu tive um arrepiozinho nessa hora também. Vivo. Gente, Caraca, lindo. maravilhoso. A Paty chorando essa maravilhoso. parte comigo. É. Achei lindo. E é muito bonito, né? Um presbiteriano chorando nessa parte, né, Pedro? Com o credobatismo, né? O batismo. Não, de é, imersão. só pra cortar o clima bonito, eu só achei um defeito nessa cena. Eu acho que devia ter uma mão puxando ele. Só. Isso! Só Caraca, isso. eu tive, caraca, eu pensei Se que tivesse uma mão Eu puxando. pensei que só eu tivesse essa Perfeito. é a verdade. É Mas verdade. foi lindo, porque, Foi. porque aí demonstra, né, que é Deus que alcança, né? Eu tô morto e Deus foi lá. Isso. Eu uso isso na escola dominical lá na igreja, que eu falo que é que nem aqueles brinquedos de shopping ou que tinha no Toy Story, que é o garra. Sim. Sabe? A gente tá todo mundo perdido ali, aí vem uma garra e tira a gente de onde a gente tá e nos salva. Isso, verdade. Mas Isso aí, eu concordo com você. O único defeito da cena é isso aí, que a mão do pastor tinha que entrar pra puxar ele. Exatamente. Seria- tinha que seria aparecer mais uma bonito, mão. Não precisava nem seria ser a mão mais- do pastor, uma mão. Seria brilhante. mais teologicamente correto isso aí. Mas enfim, é só o fariseu dentro de mim falando mais alto. É por isso que eu quis cortar o clima. Mas realmente, e é isso. E de novo, né? O batismo em si, pra reforçar, né? Não é o mergulhar na água que fez com que ele se sentisse vivo, mas aquilo ali é a exemplificação de algo que já aconteceu no coração dele e que ali ele percebeu, eu sou outro. Eu tô vivo, eu renasci, né? Agora eu sou outra pessoa. E a gente precisa ter essa lembrança do primeiro amor, né? Essa lembrança do nosso renascimento, né? Porque a gente morreu, a gente tá morto e a gente renasceu. E eu achei essa cena, ela não foi clichê, não achei clichê, eu tava com muito medo desse filme ser clichêzaço, assim, de tipo, eu não curti o filme porque ele foi clichê de propósito, como a gente falou dos outros exemplos. E essa cena aí me pegou, ela caraca, não, realmente os caras fizeram bem feito, foi legal. Muito bom. Foi legal mesmo. Tem a questão do jornalista também, né? Que chega sem entender nada, que ele mesmo fala que ele é neutro. Você é da onde? Eu sou neutro, eu sou um observador neutro, né? É o cara da da revista Times. E aí, como teve a capa no início que o pastor mostra Deus está morto, a pergunta. No final, esse jornalista, que era muito famoso na época, pelo menos o filme diz isso, né? Que ele cobria guerras, cobria política e tudo mais. Sim. Ele faz uma reportagem que vira a reportagem de capa da revista Times, que é uma das revistas mais famosas dos Estados Unidos, e relevantes de lá, que falando sobre o movimento de Jesus, que esse cara vai cobrir como observador neutro as coisas que estão acontecendo, e realmente aconteceu, teve essa revista, né? Se você pesquisar no Google, você vai ver aí que houve sim uma reportagem de capa sobre o Jesus Movement na capa da revista Times. Muito legal. Cara, e eu achei muito legal, falando sobre os clichês, né, normalmente de filmes cristãos, eu achei muito legal que ele não se converteu. Porque poderia ter sido também um outro clichê, verdade. que era o repórter se converter, ele tava vivendo tudo aquilo, ele tava vivenciando tudo aquilo, né, ele tá perguntando lá pro senhorzinho de cadeira de roda, eu falei, mas como que aconteceu? Eu falei, aconteceu, eu tô aqui, e é isso. E ele anotando aquilo ali com o espectador e ele não foi alcançado. Não sei se foi alcançado até o seu... Se o cara já morreu ou não, se foi alcançado depois. Sim, no filme ele continua sendo observador Ele continua neutro, que escreveu sendo aquele reportagem jornalista sobre... imparcial que sua vida não foi afetada por aquilo. E aí mostra também que a gente vai se deparar com pessoas que não vão aceitar o evangelho. E faz parte. E faz parte, exatamente. Outra coisa também, o rapaz do cadeira de roda lá, que vai ser batizado, carregado pelas pessoas. Né? Ele não foi curado, ele não levantou, tipo, não foi aquele triunfalismo de... não, agora o cara vai levantar. Não, ele foi colocado, foi batizado com as pessoas segurando ele, mas ele foi batizado, foi recebido no corpo de Cristo e agora faz parte da igreja com a gente, tudo mais. Muito legal. E é uma imagem legal também do que Jesus fez com o paralítico, né? Que não só curou o paralítico, no caso aqui esse cara não foi curado, exemplificado, mas ele não só curou, ele perdoou os pecados. Isso. E que, tipo... Ele salvou, né? Ele salvou. Exato, tipo assim, aquele corpo restaurado vai ficar. Depois que o cara morreu, ficou. Mas ele salvou a alma, né? Ele levantou a alma do cara.
é isso, gente. Eu Tantas discussões, né? Tantas discussões o filme, gostei. Muito bom. Foi um ótimo Cine Galileia aqui, também trazendo assuntos relevantes também para esse mês da reforma, né, que você provavelmente na sua igreja aí pode estar tratando ou não. Leva esse filme para discussão, leva esse filme para o seu grupo de estudos aí. Pedro, só uma coisinha rapidinho, que é importante reforçar sempre. O filme ele é sobre seres humanos que cometem erros. Se você for estudar, for ler sobre a história do Lonnie Frisbee, do que aconteceu depois, ele morreu depois, com 42 anos, se eu não me engano. Teve problemas morais importantes na vida dele, mas não deixou de ser usado por Jesus, né? Acho que isso é muito importante. Jesus usa os improváveis, usa pra fazer a obra dele e espalhar o reino dele pelo mundo. Não tenha essa cabeça de invalidar todo o movimento, tudo que aconteceu por causa de um erro moral de uma pessoa. Até porque a gente tem tantos exemplos aí, né, na música já. E de tantos outros, porque nós somos assim, né? Então... Os dois brigaram, o Lonnie com o pastor Chuck lá brigaram, mas depois eles se reconciliaram mais pra frente, isso é legal também. O Jesus Movement é um momento da história que vale a pena, assim, ler sobre, pesquisar sobre, porque foi riquíssimo e influencia até hoje. O cristianismo que a gente vive hoje é influenciado pelo Jesus Movement. E ouçam lá, como o Pedro falou no começo, o podcast do irmãos.com, que tá muito bom. Exatamente. Então é isso, né? O Matheus teve que deixar a gente aqui, mas a gente se despede pedindo que você deixe os comentários ali nas postagens do Clube Ictus. Se a gente atualizar nosso Instagram, vai estar lá também. Estamos esperando os e-mails de vocês, os comentários, para saber o que vocês acharam desse podcast, o que vocês querem acrescentar sobre isso, sobre esse tema. Vão assistir o filme de forma legalizada, né? E é isso. Gostou, Carol? Até o mês. Carol? Demais, gente. Eu já tinha cobrado aí. Já tinha cobrado a minha participação aqui, porque realmente as agendas são... Não dá pra casar, né? Mas eu falei pro pessoal lá no Telegram, o próximo eu quero participar. E deu certo, e foi muito legal. E se Deus quiser, eu vou participar demais. Vai, você está oficialmente convocada para todos os próximos podcasts. Aí vai depender da sua agenda e dos pequenos, tá? Exatamente. Mas você já é parte da tripulação do No Barquinho, Carol. Perfeito. Sinta-se em casa. As portas estão abertas pra você. Fica à vontade, patroa. Pra entrar ou sair, né? Não, que horror, Carol. Ô, louco. Não, é sério, de verdade, pessoal. É muito legal. É bom saber. Pra quem não sabe, eu comecei a ouvir os podcasts. Os 2 primeiros podcasts que eu comecei a ouvir na vida foi o No Barquinho e Irmãos.com. E hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que eu participo deles. Entendeu? Ninguém é perfeito, né? Mas eu me apaixonei pro podcast por causa de vocês, pô. Olha só que bonito. A gente fez alguma coisa decente, Pedro. Tá vendo? A graça de Deus. A graça, né? Alcança. Tô falando, gente quebrada, cara. Jesus também. Mas é isso. E aí, se você também escuta no Barquinho aí e conhece pessoas que escutavam no Barquinho, passem pra eles esse conceito, passem pra eles o podcast de novo, porque a gente tem muito ouvinte que acha que a gente parou de gravar, tá? Então, vão atrás aí dos ouvintes, anunciem que o podcast tá funcionando, tá aí, e retomem o movimento no Barquinho, tá certo? Então é isso, até o mês que vem. Valeu, galera. Tchau. Obrigada, pessoal. Até mais. Carol, dá o tchau do Matheus aí. Tchau.